Quarta-feira, 29 de outubro de 2014, uma ótima noite para você. Começa agora mais um TVU Jornal, segunda edição. Vamos aos principais assuntos de hoje. Homem de 56 anos foi preso acusado de aliciar um menino de 11 anos de idade aqui em Votuporanga. Secretaria Municipal de Assistência Social realiza encontro para orientações sobre o programa Bolsa Família. Está terminando o prazo para abater o valor do IPVA com o saldo da nota fiscal paulista. Trazemos também os detalhes desse benefício oferecido pela Secretaria Estadual da Fazenda. Está aberto o concurso público para a Polícia Militar. São mais de 2.000 vagas para todo o estado. Tem ainda o nosso bate-papo esportivo no Uniesportes. Vamos saber como são as expectativas dos times brasileiros que entram em campo hoje à noite. Essas e outras notícias no TVU Jornal, que está no ar. Hoje pela manhã, a delegada responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher falou com a imprensa sobre o caso de um homem de 56 anos de idade que foi preso ontem, acusado de aliciar um menino de 11 anos de idade. A polícia informou que o suspeito oferecia dinheiro e doces para trocar carícias com a vítima. O caso foi descoberto pelo pai do garoto. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM. Em entrevista coletiva à imprensa na manhã desta quarta-feira, a delegada Edna Rita de Oliveira Freitas disse que procura outras vítimas do suspeito. Ontem ele foi apresentado aqui junto com o menor, que segundo informações, ele estaria atraindo crianças à prostituição, ele estava aliciando. E ele se declara homossexual, né? E que ele realmente procurava crianças para satisfazer o desejo dele. Ontem veio uma mãe, além do caso que foi feito flagrante, né? E vai ser instaurado inquérito policial para apurar. Porque o estado de flagrância foi com relação a uma criança, mas nós estamos investigando a atuação dele com relação a outras possíveis vítimas. Qual que é o crime que ele está sendo investigado, indiciado? Ele está sendo investigado por atrair, né, criança à prostituição, uma vez que ele pagava por esses favores sexuais, e também por estupro de vulnerável. A delegada orienta os pais para que fiquem atentos e evitem casos semelhantes. Os pais ficarem atentos, né, onde os filhos estão, com quem eles estão, e averiguarem se realmente o filho saiu de casa, se ele foi para aquele lugar onde ele disse que iria. Nesse caso, o pai ele não foi, é que ele recebeu um comunicado de que o filho não estava. Então, assim, pai que, mesmo que leve o filho, que depois entre em contato para ver se ele permanece no mesmo lugar. A pena para o aliciamento de menores pode chegar a 5 anos de prisão. E foi realizado hoje aqui em Votuporanga um encontro macro-regional promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o Conselho Estadual de Assistência Social. O evento serviu para orientar profissionais de várias cidades sobre o programa Bolsa Família. Entre os temas a serem abordados durante a programação estão a observação das diretrizes da política de atendimento fixadas na Lei Orgânica de Assistência Social número 8.742, promoção do controle social da política estadual de assistência social com a participação da sociedade, acompanhamento da gestão e avaliação da política de assistência social e deliberação sobre a aplicação dos recursos financeiros destinados à implementação dos programas anuais do Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS. O CONSEAS tem a responsabilidade de subsidiar os Conselhos Municipais de Assistência Social, com a aplicação de normas fixadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, SENAS. Compete ao Conselho Estadual ainda zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da assistência social. Uma entidade, ela só faz parte da rede SUAS, da rede da assistência social, se ela é inscrita no Conselho Municipal da cidade. Então, entendemos, é de suma importância que os conselhos estejam aparelhados, capacitados para receber essa documentação e entender e saber como atuar. Então, o CONSEAS dividiu o estado de São Paulo em 7 grades, né, que vão ser capacitados esses, ainda no ano de 2014. Por isso que foi dividido o estado ainda
ainda, porque nós passamos o período eleitoral, por isso que não foi feito antes. Hoje, 29 de outubro, Dia Nacional do Livro. Um material capaz de fazer a gente viajar para os mais diferentes universos sem mesmo sairmos do quarto de casa. A data foi intitulada em 1810, quando o até então príncipe Dom João fundou a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. A comemoração é muito importante, principalmente entre as pessoas que têm a literatura como uma ferramenta de trabalho. Uma infinidade de títulos e autores. Para quem gosta de livros, não há lugar melhor que uma biblioteca. Na Unifev, que é uma forte instituição de ensino, existem 90.451 exemplares, sendo 50.735 só no Campus Centro. São livros didáticos, de literatura e, além disso, a instituição oferece livros em CD, áudio e também em braille. São muitos os autores e durante todo o dia o movimento é assim, lotado de alunos e pessoas que buscam nos livros uma maneira de ampliar os seus conhecimentos. Quem leva a fundo esse amor pela leitura são principalmente os alunos de graduação em letras, mas o coordenador em exercício do curso explica que o hábito só traz benefícios e deve ser estendido a todos. Na casa dos alunos, das pessoas, talvez não haja o hábito de leitura ideal. Então, quem seria talvez o possível solucionador desse problema? O professor em exercício da profissão, né? Então não adianta falar assim, meu filho não lê, ou o meu filho não tem hábito de leitura, então ele tem um segundo passo depois, que tudo bem, já que na casa dele ele não consegue, ele não tem esse ambiente propício o nosso professor depois faz o incentivo em sala. Pamela e Luana, alunas do 3º ano de Letras da Unifev, têm em mãos os livros de seus autores preferidos. Para elas, a pessoa que lê tem a sua visão de mundo ampliada. Eu gosto de leitura desde do meu fundamental e para escolher letras foi o que me ajudou um pouquinho mais, porque letras, a área de leitura, escritura, para aprimorar até seu ponto de vista quanto o mundo. Então foi o que mais me ajudou a aprimorar um pouquinho mais e ganhar um pouquinho mais de gosto pela leitura. Eu acho que a leitura é muito importante na vida de uma pessoa, porque dependendo da leitura que você faz, você tem a chance de sair um pouco da sua realidade e viajar em outros mundos, né? E a leitura também, ela te faz refletir, ela te faz melhorar a sua oralidade, a sua escrita. E para quem pensa que a situação vai mudar, com o surgimento de novas tecnologias e o acesso mais rápido do conhecimento por meio da internet, um aviso. O bom e velho livro deve continuar sendo nosso companheiro por muito e muito tempo. A gente pensa muito nessa comparação entre conteúdo digitalizado e conteúdo impresso, né? O livro vai ser extinto? Lógico que não, né? A única diferença é que, assim, para quem é amante do livro impresso, eu acho que isso não muda. Justamente, eu também sou da época que ainda precisa ter o livro em mãos para poder lê-lo. E atenção você que vai utilizar os créditos da Nota Fiscal Paulista para abater no IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Termina sexta-feira agora o prazo para fazer o resgate. E além desse benefício, o programa oferece outras possibilidades. Sabe como funciona? Então confira na nossa reportagem. Outubro é o único mês do ano que pode ser feito o resgate de créditos da Nota Fiscal Paulista para abater no IPVA. E para quem pede o CPF na nota na hora das compras, deve ficar alerta para não perder o prazo de transferência. Daniel já está atento e o dinheiro já tem destino. Eu acho muito importante pedir a Nota Fiscal Paulista pelo fato de todo final de ano eu consigo resgatar uma quantia até que razoável de dinheiro que eu posso tanto abater no IPVA do meu carro, quanto eu colocar na minha poupança ou na minha conta corrente. Então isso é bastante interessante. Em cada compra, o consumidor informa seu CPF ou CNPJ e solicita a nota fiscal. O programa Nota Fiscal Paulista devolve até 30% dos impostos sobre a circulação de mercadorias. E o resgate é feito pelo site. Depois de verificado o saldo disponível, é preciso indicar a opção desejada. Geralmente, no mês de outubro, a Nota Fiscal Paulista, por regra, já estabelece o prazo para que todos possam cadastrar qual a forma que ele quer receber o seu crédito já disponível para o ano seguinte. Então, muitos utilizam para o pagamento do IPVA,
para crédito em cadeira de poupança. São mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no site e mais de 10 bilhões de reais que já foram devolvidos ao consumidor desde 2007. É um incentivo para que os cidadãos exijam do estabelecimento comercial o documento fiscal, que é um direito. É um direito, tanto isso que a cada dia ele fica sempre lembrando disso daí. No supermercado, que ele acaba sendo um dia a dia, muitos consumidores passando diariamente, essa incidência é maior. Porque, como eu disse, o sistema passou a mercadoria, ele trava. O operador de caixa ele é obrigado a perguntar para o consumidor se ele vai querer ou não a nota fiscal paulista. Ele não consegue registrar outro produto sem que o consumidor dê a afirmação ou negação com relação a querer ou não a nota fiscal. E para quem ainda não é cadastrado no programa, é bem simples. No site da Secretaria da Fazenda, clique na opção de pessoa física e informe os dados. Depois, em qualquer compra, basta informar o CPF. O consumidor, ele vai no estabelecimento, faz a sua compra com a nota fiscal, com o seu CPF inserido na nota fiscal, ele entra no portal do Nota Fiscal Paulista e faz seu cadastro para ele poder receber o benefício que a lei estabelece. E o portal para você acessar a Nota Fiscal Paulista, anote aí, é o nfp.fazenda.sp.gov.br, nfp.fazenda.sp.gov.br. E depois do intervalo trazemos os detalhes do concurso que está aberto para soldado da Polícia Militar. São 2.000 vagas para todo o estado. Vamos saber mais sobre um curso de jardinagem que tem colaborado para aumentar a renda de algumas famílias da nossa região. E ainda a previsão do tempo para a quinta-feira em Votuporanga. É em instantes. Agora um recado para você que deseja seguir a carreira militar. Está aberto o concurso público para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No total, são 2.000 vagas. A inscrição custa R$ 50 e pode ser feita até o dia 7 de novembro. O salário inicial é de R$ 2.900. Para concorrer, é preciso atender algumas exigências, entre elas, ser brasileiro, ter concluído o ensino médio, ter entre 18 e 30 anos de idade e a altura mínima para homens é de 1,65 m e para mulheres 1,60 m. Para se inscrever, acesse vunesp.com.br, vunesp.com.br. Uma cobra sucuri foi capturada na zona rural de Andradina. De acordo com os bombeiros, a serpente mede quase 4 metros e foi encontrada por um morador que teria visto o réptil engolindo um cachorro. A cobra foi capturada e solta numa mata da região. Inconformada por não conseguir uma casa em programas sociais, uma família juntou dinheiro e construiu um barraco num terreno que pertence à Prefeitura de Araçatuba. Os invasores alegam que a atitude é uma forma de protesto para chamar a atenção das autoridades. Segundo a Prefeitura, a família tem que deixar o local imediatamente. E uma campanha de conscientização está sendo realizada em Jales com o objetivo de prevenir os focos do mosquito da dengue nos cemitérios da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, estão sendo distribuídos cartazes informativos pelo município que destacam a importância de não deixar os objetos que acumulem água sobre os túmulos. A Secretaria de Trânsito de Fernandópolis está realizando reformas nas sinalizações das ruas e manutenção dos semáforos da cidade. Segundo o órgão, a ação tem o objetivo de dar melhor segurança aos pedestres e motoristas do município. E vamos saber como ficará o tempo amanhã aqui em Votuporanga. E o tempo para esta quinta-feira será de sol com algumas nuvens e pode chover a qualquer momento. Os termômetros devem registrar mínima de 20 e máxima de 38 graus em Votuporanga.
Tomara que ela apareça mesmo. Nosso assunto agora é jardinagem. Muita gente gosta de dedicar um tempinho para fazer o próprio canteiro em casa. E foi pensando nisso que o Sindicato Rural de Fernandópolis, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de São Paulo, realizou um curso de implantação de jardim na cidade de Ouro Oeste. Os alunos aprenderam na teoria e na prática como cuidar e também montar cada etapa. Que tal começar o dia diferente, com um passeio e o melhor, em contato com a natureza? Mas, pelo jeito, esse pessoal não veio aqui por acaso. A instrutora dá as coordenadas. E essa é a mini, tá? Fazer muda. De que forma? A pontinha aqui, tá? Sempre de julho para agosto, né? E na estufa, e nos balainhos, tá? Como eu expliquei ontem. Os canteiros da cidade se transformam em sala de aula e o conteúdo são as diversidades de plantas encontradas na natureza. Dá para eles estarem vendo o tamanho, né? Que tamanho as plantas ficam, talvez tenha ideia que fica de um tamanho e chega aqui, vê a dimensão também que ela pode ficar. E para que o aprendizado seja completo, é preciso praticar. Corta, limpa, aduba e rega os canteiros. Atividades que aqui ganham destaque no curso de implantação de jardim. Seu João já trabalha no município cuidando das plantas e veio em busca de mais conhecimento. A gente sempre fazia do jeito da gente, né? Do jeito que a gente sabia. Mas muitas vezes a gente faz tudo errado. Porque a planta de repente precisa de sol, de sombra, a gente planta só no sol, ela não vira. De repente ela tem que ter sombra, a gente põe no sol também, não vira, né? Então até o conhecimento que vale tudo, né? Aprendizado somado às oportunidades. Foi o que Vilma viu no curso. Ela já cuida em casa de plantas, só que em vasos pequenos, por terapia mesmo, e nunca teve ideia de aumentar. Veio de Fernandópolis para participar e vai voltar com outro pensamento. Com o que aprendeu, pretende aumentar a renda da família. Eu queria futuramente abrir um viveiro na minha cidade, né? Fazer manutenção de jardim, fazer decoração de jardim, de casas, de vasos. O curso durou 4 dias e foi uma oportunidade para quem se dedica ou gosta do trabalho com jardins. Mais de 10 pessoas aprenderam na teoria e prática técnicas de adubação, limpeza de terrenos, irrigação e plantio. Dentro desse curso tem identificação de plantas, né? A parte de adubação, plantas ornamentais, né? E algumas são plantas de clima temperado, outro clima tropical, né? Parte de solo, análise de solo. E com isso eles vão adquirindo conhecimento para estar implantando o jardim. Passo a passo que vai ajudar nas tarefas de Roberto. Ele também veio de outra cidade, aprender cada detalhe. Há 5 anos é voluntário numa entidade beneficente e é responsável pelo jardim. E vai levar muita coisa de volta na bagagem. Aperfeiçoar praticamente, para utilizar lá, para arrumar os negócios direitinho. Eu vim para cá, achei interessante fazer esse curso. Bacana, né? Além de tudo, uma terapia. E os alunos da Unifev fizeram uma doação de mais de 430 litros de leite para entidades beneficentes de Votuporanga. O alimento foi arrecadado pelos universitários dos cursos de administração, gestão de recursos humanos, logística, fabricação mecânica, gestão ambiental, produção multimídia, gestão comercial, gestão de produção industrial e produção sucroalcooleira. O leite foi entregue para o Lar São Vicente de Paulo, o Lar Beneficente Viver Bem e o Recanto Tia Marlene. Parabéns então aos alunos e também aos professores da Unifev pela iniciativa. E hoje pela manhã recebemos uma visita muito especial aqui na Rádio e na TV Unifev. Olha só. Cerca de 100 alunos com idades entre 10 a 15 anos vieram conhecer a rádio e a TV Unifev.
Os alunos da escola Anita Lieva na Camargo, que estão no 5º ano, estão tendo aulas sobre o corpo humano. E por isso, como parte do plano de aula, alguns professores colocaram no cronograma uma visita desses alunos ao laboratório de anatomia da Unifev. E é claro que aproveitaram para conhecer a rádio e a TV Unifev. 2 professoras e uma inspetora de alunos acompanharam a garotada nessa visita. Já os alunos do 8º e 9º ano da Escola SAB, Sara Arnold Barbosa, vieram mesmo só para conhecer a rádio e a TV Unifev, acompanhados por um professor. Quer também conhecer a rádio e a TV Unifev? Agende sua visita pelo telefone 3405-9978. 3405-9978. E no próximo bloco é Hora do Esporte aqui no TV O Jornal, segunda edição. Vamos falar sobre a expectativa para os jogos de hoje. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta para o nosso bate-papo esportivo. É hora do Uniesportes aqui na telinha do TV O Jornal, segunda edição. É com você, Josiano. Conta pra gente as expectativas do jogo de hoje. Boa noite. Olá, boa noite, Luiz Roberto Fileto e a todo mundo que acompanha o TV O Jornal, segunda edição. Estou aqui novamente para passar ali o que acontece nesse meio de semana esportivo. Botuporanguense também. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, os grandes times do futebol brasileiro. Mas vamos começar falando da Copa Paulista, da Botuporanguense, que está tendo uma semana de treinos, para um jogo decisivo do sábado à tarde contra o Santo André. Jogo de volta pelas quartas de finais da Copa Paulista. Para a Botuporanguense, só a vitória interessa. O empate não vale nada, né? Já que 2 resultados iguais, caso fique lá 0-0 ou até 1-1, a Botuporanguense não tem a vantagem por não ter tido uma melhor campanha nas outras fases da competição. E uma coisa que preocupa o torcedor e também o treinador Marcelo Henrique Dias é que a Botuporanguense marcou apenas 2 gols em apenas 6 jogos. Para um time que precisa vencer, precisa dar uma calibrada ali no arremate, no último chute ali, para tentar fazer o gol e levar a Botuporanguense para a próxima fase da competição. Desfalque, Vitor Palito foi expulso no jogo contra o Santo André, ao tentar retirar um atleta de campo ali, e Álvaro deve ali assumir a posição dele dentro de campo, e é a esperança do Votuporanguense. Lembrando que o Álvaro foi o herói da classificação, fez aquele gol de falta contra a Ferroviária. O treinador Marcelo Henrique Dias ainda não definiu quem são os titulares para essa partida contra o Santo André. Mas a gente, conhecendo bem o estilo do treinador, o jeito que ele gosta de colocar o time em campo, a gente espera que vai ser uma escalação bastante ofensiva. Novidade, quem sabe, pode ser Ailton, né? Ailton, que ele está tratando de uma lesão no joelho, ele pode até ser uma opção ali, mas deve ficar no banco de reservas. Não acredito que ele entre como titular. Léo é cotado para assumir a vaga no ataque, com Anderson Cavalo e Romário. Essa é a formação ofensiva que a Votuporanguense está treinando ainda durante a semana, mas que com certeza deve ser escalada no sábado. Falando aí do Marcelo Henrique Dias, o treinador prometeu o título, deu uma entrevista ontem ao jornal Cidade aqui de Votuporanga e prometeu o título à torcida, falou que o time vai chegar à final e vai ser campeão. O Votuporanguense treinou hoje pela manhã, à tarde o pessoal ficou de folga, ainda sem o lateral esquerdo canhoto, que ainda está no departamento médico. Ele sofreu uma lesão na virilha um dia antes do jogo contra o primeiro jogo contra o Santo André. Souza acabou entrando na vaga dele e ainda ele segue em avaliação para o jogo. O volante Jordan cumpriu a suspensão, está à disposição, e agora o treinador Marcelo Henrique Dias terá 3 opções para a lateral direita. Daniel, que jogou muito bem o Atlético de Votuporanga, que jogou muito bem no jogo contra o Santo André, no jogo do final de semana. Douglas, que cumpriu suspensão também por 3º cartão, e Vitor Hugo. Vitor Hugo, que jogou como volante, mas também foi utilizado algumas vezes ali na lateral direita. Então, aliás, Vitor Hugo e Paulinho, que estiveram no programa Meio de Campo da última segunda-feira e também prometeram muito empenho e a vitória, né, para a Votuporanguense nessa partida que vale a vaga na próxima fase. Recado, a torcida uniformizada Raça Alvinegra, disponibiliza um ônibus para São Bernardo, que é onde vai acontecer o jogo contra o Santo André.
mas só sairá o ônibus daqui de Votuporanga se estiver lotado, se ocupar mesmo os 44 lugares, porque parece que no último ônibus foram apenas 20 torcedores e o pessoal está cobrando um pouco mais de seriedade daqueles que dão o nome, né, e se comprometem aí e acabam de última hora desistindo. Então, quem tiver interessado em pegar o busão vai sair aqui 8 horas da manhã no sábado para o jogo contra o Santo André. É só dar o nome nesse telefone que eu vou passar para vocês, é o 3421-3695. Essas são as notícias do meio de semana da Votuporanguense, né, que ainda tem treino até o final de semana para o jogo. Vamos falar então agora sobre o Palmeiras, né, falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem a semana livre de treino, joga apenas no domingo contra o Bahia às 8 horas da noite. Dá para o Dorival Júnior dar uma tranquilizada no elenco após o clássico tenso contra o Corinthians, que empatou em 1-1. Dorival está quebrando a cabeça no ataque, porque o grande desfalque para esse jogo contra o Bahia é o Henrique, atacante, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo. Um substituto pode ser Cristaldo, né, mas ele também sentiu umas dores no treino. E outras opções é o Mouche, o Diogo ou então o Leandro, estão ali disputando a vaga. Falar agora do Corinthians. Corinthians joga contra o Coritiba no sábado às 9 horas da noite. Mano Menezes ensaia um time com 3 atacantes, né? Ele pretende estar treinando uma escalação que tira o Petros, né? Saca o Petros e entra o Malcom, habilidoso, ligeirinho Malcom, no lugar do Petros para jogar ali com o Luciano e o Renato Augusto. O Wendel entra na vaga de Fábio Santos, que também está suspenso. Na lateral esquerda, levou o terceiro cartão amarelo Fábio Santos. E o Corinthians está treinando com Cássio no gol, Fagner, Gil, Felipe e Wendel, Bruno Henrique, Elias, Jadson, Renato Augusto e Malcom. Corinthians, que é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos. Vamos falar agora do São Paulo, que jogando na partida na segunda-feira, terminando a rodada, que foi meio desmembrada por causa do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Goiás por 3-0 e está a apenas 5 pontos do líder Cruzeiro. São Paulino aí na rua está bastante animado, já pensando em título do Campeonato Brasileiro, nessa reta final agora, mas tem uma tarefa bastante difícil para alcançar o Cruzeiro. São Paulo joga amanhã contra o Emelec pela Sul-Americana, Copa Sul-Americana, às 8h15 da noite no Morumbi. Para esse jogo o Muricy terá força máxima, zagueiro Rafael Tolói volta e também o meio-campo Kaká retorna ao time. No meio, o Rafael e o Maicon disputam a vaga do Denilson. A provável escalação então do tricolor para enfrentar o Emelec é Rogério Ceni, Hudson ou Paulo Miranda, Rafael Tolói, Edson Silva e Álvaro Pereira. Souza, Maicon ou Hudson, Kaká, Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e o Allan Kardec no ataque. Falar agora do Santos, jogão emocionante na noite dessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Cruzeiro e Santos. O Peixe pega o líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Um jogo bastante emocionante, promessa de um grande jogo de futebol. Para esse jogo, o treinador do Santos, o Anderson Moreira, pretende manter os atacantes, né? Mesmo jogando fora de casa. Esse jogo de hoje, o Santos joga em Minas Gerais contra o Cruzeiro. A provável escalação do Santos para essa partida, se nada mudar até ali a hora do jogo, é Aranha no gol, Cicinho, Edu Dracena e David Braz e Mena, fechando ali o sistema defensivo, Alisson, Arouca e Lucas Lima, mais ao ataque com Rildo, Gabriel e Robinho. O Santos pretende, com essa disputa da Copa do Brasil, salvar a temporada, que até agora não tem nenhum título, esse é o time do Santos. E são essas as notícias, os comentários, e desde já desejando uma boa sorte para Votuporanguense para essa partida decisiva do sábado contra o Santo André. É com você, Luiz. Opa, obrigado, Josiano. E sexta-feira está de volta para falar mais aí da expectativa do nosso Clube Atlético Votuporanguense. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui, voltamos amanhã. Fique agora com o programa Opinião Saúde. Tenha uma excelente noite. Tchau, tchau.